Vamos lá, bom dia, galera. Nós vamos terminar o capítulo 17 hoje. Então, por favor, abram todos na página 38 do material de vocês. Essa semana nós acabamos esse conteúdo aqui. Semana que vem é semana de revisão, né? Vocês já estão com o conteúdo da prova, a avaliação já foi feita, tá? E a gente, segunda-feira, começa a revisar os conteúdos. São 2 capítulos, mas são 2 capítulos extensos, né? São 3 temas. Então, precisa de uma revisãozinha, ok? Pegando o material, página 38. Vamos lá. Hoje vai ser uma conversa primeiro e depois eu vou passar um videozinho para vocês. Olha só. Esse capítulo fala do processo de colonização do Brasil, né? Nós já falamos sobre isso, os 2 últimos capítulos, na verdade, e esse fala do governo geral, da alternativa para tentar melhorar as condições do processo de colonização do Brasil, que enfrentou dificuldades na escolha das capitanias hereditárias, né? No capítulo 16, nós falamos da questão indígena, né? De como era antes da chegada dos portugueses aqui. Nesse capítulo, nós falamos do governador geral, né, do processo de governo geral, da construção da primeira capital do Brasil, de Salvador. Falamos das câmaras municipais, de quem fazia parte delas, e trabalhamos aqui os 3 primeiros governadores gerais do Brasil. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Nós não vamos mais falar de governador geral aqui. Nós vamos falar dos ciclos daqui para frente. Só que o Brasil teve governador geral desde o seu processo de implantação em 1840 até 1540 até 1808, com a chegada da família real aqui. Tá? Então, foram vários governadores gerais. Nós estudamos os 3 primeiros, porque são os 3 que implantam essa forma de administração aqui e que enfrentam os principais problemas também durante esse processo de expansão territorial, de conflito com indígenas, de introdução da pecuária, dentre outras coisas. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente da Igreja Católica e do movimento jesuíta. A Igreja Católica vai cair na prova de vocês, porque vai cair Reforma Protestante. E esse assunto está diretamente ligado à Reforma Protestante, né? Nós estudamos o quê? Que o século XVI foi um século muito agitado para a Igreja. Na verdade, a Igreja começa a enfrentar resistências no século XIV, e isso vai crescendo, vai ganhando volume. No século XVI, a Europa vai viver a Reforma Protestante. Quando trabalhamos reforma protestante, né, eu trabalhei o significado de reforma com vocês, como que esse movimento nasceu, o que esse movimento reivindicava, e ele já falava do poder exacerbado que a igreja tinha, do luxo e do olhar teocêntrico e nada racional que as pessoas tinham em relação à ciência, né? Então, a reforma protestante ela nasce nesse contexto, no mesmo momento que o mundo vivia, que a Europa vivia o Renascimento. Então, são movimentos que questionam uma base que durante muito tempo, durante toda a Idade Média, foi o norte do cristão. E agora o cristianismo vai ganhar novas vertentes. E aí nós estudamos o nascimento da igreja luterana, do calvinismo, né? Do movimento anabatista, do anglicanismo. E dentro desse contexto, a igreja católica foi se rearticulando, foi avaliando aquele momento. E nessa avaliação é o que eles viverão, o que nós chamamos de contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Foi a resposta da Igreja Católica ao movimento da Reforma Protestante. Então, mais uma vez aqui, eu vou pedir licença aos católicos para contar uma história que está lá atrás, que a Igreja já pediu perdão. Nós já falamos disso aqui mais de uma vez, né? Que a Igreja não esconde, pelo contrário, ela fala, ela
aceita, pede perdão e não quer mais que volte a acontecer, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar hoje do movimento jesuíta, da participação da igreja no processo de colonização do Brasil. Então, a gente precisa lembrar algumas coisas. Dentre elas é de que a Contra-Reforma, ela reafirma algumas coisas, né? Ela vai reafirmar o Tribunal de Inquisição, que vai aí funcionar mais 300 anos depois disso. Ela vai, além de reafirmar o Tribunal de Inquisição, ela vai lançar uma lista de livros proibidos pela igreja aos seus fiéis. Esses livros eram livros de base científica que questionavam várias coisas que a igreja pregava, né? E a igreja, dentre outras coisas, vai criar uma nova instituição comandada aí por um líder chamado Inácio de Loyola, chamada Companhia de Jesus. E é através da Companhia de Jesus que vai acontecer em vários lugares do mundo o processo do movimento jesuíta, que é o tema da nossa aula de hoje. A gente precisa lembrar que a reforma protestante, ela acontece em toda a Europa, mas não foram todos os países que adotaram religiões protestantes. Portugal, Espanha e a França, por exemplo, permaneceram católicas, né? Os reis permaneceram católicos. E os lugares onde os reis permaneceram católicos utilizaram no processo de expansão marítima o apoio da igreja. Então, a igreja vai ver a expansão marítima como a possibilidade de buscar por novos fiéis. E isso vai ficar claro dentre os objetivos do processo de colonização mesmo. A própria Carta de Pero Vaz de Caminha fala sobre o salvar dessa gente, né? Então, o que nós vamos observar aqui? Que trata-se de um movimento, etnocêntrico, eurocêntrico, né? Eles vão olhar a história do europeu com um olhar de superioridade, a etnia europeia como uma etnia superior aos outros, e todas as manifestações que eles encontrarem nesse processo de expansão será vista como inferior. Então, quando eles chegam aqui e tem esse contato que nós falamos no capítulo 16, né? O quanto que foi forte esse contato entre o homem branco e o indígena, vai nascer aquela ideia do bom cristão que tem como missão de vida salvar aquelas almas. E aí ele vai ver o indígena como um selvagem, um herege, porque as suas crenças estão ligadas diretamente a elementos da natureza. Os povos que eles vão encontrar aqui eram todos politeístas, e acreditavam em manifestações da natureza, viviam de forma subsistente, não tinham uma relação econômica como se vivia naquela época na Europa. E aí nós vamos ter dois personagens muito importantes nesse momento na história do Brasil, que é o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Dois homens que serão importantes tanto no processo de colonização quanto no processo de desenvolvimento educacional no Brasil, tá? Pode você, enquanto cristão, não reconhecer nas práticas educacionais do Brasil características ainda ligadas ao cristianismo, mas a base do processo educacional do Brasil está ligada às tradições cristãs católicas ainda, né? Um dos fatos que eu posso pontuar para vocês aqui é a obrigatoriedade do ensino de ensino religioso nas escolas públicas até hoje, né? É uma coisa que, por exemplo, poderia entrar em debate aqui, né? Então, como que vai funcionar esse processo? Esse processo vai funcionar em cima do que eles chamam de catequização. A catequese ainda existe. Por que que as crianças católicas vão à catequese? Pelo
pelo mesmo motivo que as crianças protestantes vão à escola dominical. Eles vão aprender a história da igreja deles, vão aprender as regras, os mandamentos, a história dos principais personagens. Contudo, aqui, o processo de catequização jesuíta estava baseado em aprender a língua desse indígena e transformá-lo em cristão, né? Essa transformação tinha como justificativa a salvação daquela alma. Então, existia uma justificativa. Quando você assiste aos vídeos que falam da vida tanto do Manuel da Nóbrega quanto do padre José de Anchieta, a gente percebe um certo romantismo nesse processo. Mas eu quero e eu preciso que vocês entendam uma coisa. Apesar de existir um constante conflito entre os colonos e os padres jesuítas, isso não quer dizer que os jesuítas protegiam os indígenas constantemente. Tá? Existia o que os jesuítas chamavam de guerra justa. O que é isso? Quem deve ser protegido pela igreja? Aquele que aceitou a conversão. Então, o indígena que aceitava a conversão, se aproximava do jesuíta e aprendia as práticas cristãs católicas, deveriam ser, então, protegidos pela igreja. Aquele grupo que, de certa forma, resistisse a esse processo, que nada mais é do que um forte processo de aculturação, de imposição cultural, deveria, então, sim, ser escravizado e explorado. Então, nós vamos aqui perceber que esse processo não foi tão romântico como aparece em alguns textos, em alguns momentos. Pelo contrário, tá? Foi um processo doloroso, porque a fé é uma coisa que move o ser humano, mesmo que ela não enxergue, mesmo que ela não veja, ela acredita nisso. E a partir do momento que você acredita, passa a vida toda ouvindo das pessoas mais velhas da sua família, quais são os deuses, como é a sua relação com ele, e vem outro grupo e impõe outra característica religiosa, existe ali um impacto, um sofrimento, né? Então, existiam aqueles que aceitaram, e muitas vezes aceitaram por conta da força ou do medo, né? Via ali no jesuíta uma proteção. Existiam aqueles que simplesmente se recusavam a sofrer esse processo. Aqueles que se recusavam não eram vistos de forma amistosa ou misericordiosa por esses grupos de jesuítas. Então, para os jesuítas, aqueles que não aceitavam deveriam sim passar por um processo de escravização. Né? Então, por que eu falo que eles estão na base do processo educacional no Brasil? Porque as nossas primeiras escolas foram escolas católicas, foram escolas jesuíticas, né? As escolas, os orfanatos. Então, o processo de colonização nasce disso, das primeiras igrejas sendo construídas e das primeiras escolas sendo construídas de base jesuíta. Na história de José de Anchieta, que hoje é santo, né? Foi beatificado e hoje é santo, existe um marco muito grande que é a passagem dele pelo Espírito Santo. O padre José de Anchieta chega no Brasil, ele é espanhol, né? Chega no Brasil, passa um tempo em Salvador, depois ele vai para São Paulo, depois ele vem para o Espírito Santo, onde ele termina a sua missão. E aqui no Espírito Santo nós temos várias heranças desse momento, que são patrimônios históricos do nosso estado, né? Que dentre outras coisas tem a cidade, o Convento da Penha, heranças do período colonial, a Igreja dos Reis Magos e tantos outros movimentos que está na base jesuíta. Então, quando eu falo do movimento jesuíta, que é uma congregação que existe até hoje, é importante dizer para vocês, o Papa Francisco é um jesuíta, ele é da congregação jesuíta. O movimento jesuíta, ele
tem em sua base o processo de catequização e de construção educacional dessas pessoas. Então, a escola no Brasil, ela nasce do movimento jesuíta. As primeiras pessoas que frequentaram escolas no Brasil frequentarão escolas jesuítas. A sede do governo do Espírito Santo, que é aquele prédio bonito que tem na beira do porto lá em Vitória, foi uma construção jesuíta, foi uma das primeiras escolas jesuítas do Brasil, e a gente tem aqui muita herança dessa passagem, desse momento. Então, nós vamos aqui trabalhar dois vídeos curtos, porque eu quero que vocês também conheçam alguns termos e assistam algumas imagens, né? Que não tem no material de vocês. O material de vocês aqui tem um desenho de uma escola só, tá? Sobre a participação dos jesuítas na construção educacional, e talvez agora, a partir de hoje, você consiga enxergar um pouco sobre essas heranças no nosso cotidiano, ok? E sobre a vida do José de Anchieta, que hoje foi santificado, passa aqui o resto dos seus dias, tem uma cidade no nosso estado em homenagem a ele, e um grande movimento católico, que são os Passos de Anchieta, que quem é católico sabe, né, que acontece durante o período de Corpus Christi, que em homenagem a uma prática que ele fazia, ele era uma pessoa que fazia longas caminhadas, né, que sai lá de Anchieta, o grupo sai de Anchieta e vem a pé até o Convento da Penha, em homenagem a ele. Então, aqui a gente vai estudar também um pouquinho de história do Espírito Santo, ok? Que é uma dívida aí que nós temos historicamente, porque o material nunca traz, né? Já está aparecendo para vocês o vídeo? Já? Vamos lá. Galera, tudo bem? Professora Natália Freitas, de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a atuação dos jesuítas no Brasil. Só que antes eu quero fazer um pedido. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o nosso sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Então, pessoal, a ordem jesuítica é uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica e foi fundada por Inácio de Loyola em 1534, ou seja, século XVI. A ordem jesuítica ela foi fundada na cidade de Paris e foi fundada no contexto da Contra-Reforma Católica. Então, pessoal, o fato da ordem jesuítica ter sido criada no contexto da Contra-Reforma foi importante no sentido de evangelizar, de cristianizar a partir da catequese, ou seja, buscar novos cristãos para o catolicismo. É importante também a gente dizer que os jesuítas, eles atuaram em várias localidades, inclusive a ordem jesuítica, quando ela foi fundada, como ela tinha essa missão evangelizadora, eles trouxeram, né, como se fosse o slogan da ordem jesuítica, vai até aparecer em latim aí para vocês, porque eu não tenho coragem de dizer nada em latim aqui, mas essa frase que está aqui em latim significa para a glória de Deus. Esse símbolo que vocês estão vendo aí, com as letras IHS, ele é o símbolo da ordem jesuítica e significa Jesus Salvador dos homens, justamente para fazer referência a essa missão, essa evangelização que os jesuítas promoveram. Além de evangelizar, um dos grandes objetivos da ordem jesuítica, com certeza, era impedir o avanço do protestantismo. Não é à toa, como eu disse agora mesmo, a ordem jesuítica ela foi criada no contexto da Contra-Reforma, justamente para impedir o avanço das ideias da reforma protestante e, consequentemente, do avanço do protestantismo. É importante lembrar que os jesuítas, eles formaram a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi fundada pelos jesuítas e reconhecida pelo Papa
no século XVI, em 1540. No Brasil, nós tivemos a atuação de dois jesuítas que ficaram muito conhecidos, o português Manuel da Nóbrega e o espanhol José de Anchieta. Eles atuaram aqui no Brasil na catequização de povos nativos. É importante a gente lembrar que um índio catequizado era reconhecido como um índio pacificado. Professora, é verdade que os jesuítas se posicionaram contra a escravidão indígena? É verdade, mas veja bem, o jesuíta, ele se posicionava contra a escravidão indígena desde que esse índio fosse pacificado, ou seja, catequizado. Os nativos que não aceitavam o processo de conversão ao cristianismo poderiam sim ser escravizados. Inclusive, isso ficou conhecido aqui no Brasil como guerra justa. Então, de novo, o que é a guerra justa? É aquele índio que não aceita a conversão e devido a essa não aceitação, ele vai ser escravizado. Falar em jesuítas é também falar em missões jesuíticas. As missões jesuíticas, muitas inclusive concentradas no sul do Brasil, a região de 7 povos das missões. O que era uma missão jesuítica? Era um local onde nós tínhamos jesuítas e indígenas que estavam ali vivenciando o processo de conversão, de cristianização. Os indígenas também trabalhavam nessas missões, mas esse trabalho jesuítico, ele não é considerado, pelo menos pela maioria dos historiadores, como um trabalho escravo, não. Então, eles viviam nas missões jesuíticas, a maioria deles no modelo de subsistência. Para realizar esse processo de conversão, muitos jesuítas, eles aprenderam elementos linguísticos dos índios. Aprenderam muitas palavras em tupi para ter um acesso inicial em relação a esses povos. Outra questão que nós não podemos esquecer é que os jesuítas, eles estiveram ligados a um processo educacional no Brasil, educando inclusive filhos de colonos. Fundaram diversas escolas no Brasil, em Salvador, em São Paulo. Então, essa função educacional jesuítica, ela foi muito importante na história do Brasil, principalmente do Brasil colonial. Na história colonial, os jesuítas, eles se envolveram em diversos conflitos no território da América Portuguesa. Muitos desses conflitos estavam relacionados à questão do uso do indígena como escravo. Lembra, o índio pacificado, na visão jesuítica, não deveria ser escravizado. É por isso que eles tiveram problemas com diversos colonos que continuavam utilizando indígenas pacificados como escravos. Outro problema que envolveu a ordem jesuítica no Brasil esteve relacionado às guerras guaraníticas, que ocorreram na região sul do Brasil, na região de 7 povos das missões. Os jesuítas e os índios guaranis, eles foram obrigados a sair daquela região. E eles não aceitam esse pedido de sair daquela região. Então, começa ali uma série de conflitos envolvendo os jesuítas, envolvendo os índios guaranis. Isso só se resolve com a expulsão dos jesuítas do Brasil. E essa expulsão acontece no século XVIII e foi realizada pelo então primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal. Atualmente, a Companhia de Jesus, ligada à ordem jesuítica, é reconhecida pelo seu trabalho missionário, espiritual, educacional e também um trabalho social. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Também quero pedir. Eu acho que não ficou muito claro aqui, eu também esqueci de falar no começo, da questão das missões. Como existia um conflito muito grande entre os jesuítas e os colonos, né, com o índio pacificado, como eu pontuei antes, ela pontuou aí também, muitas missões eram criadas fora da região onde os colonos viviam e estavam explorando a mão de obra indígena. Isso vai provocar o que nós chamamos de aldeamento. É a saída desses indígenas da região onde, a princípio, eles viviam, para ir viver nas missões junto com os jesuítas, uma espécie de proteção.
Então, nesse momento, vai existir uma espécie de expansão territorial também. Eles vão ocupar outras regiões. A principal grupo de missões ficou ali no Rio Grande do Sul mesmo, na região de divisa, lá no sul do Brasil, que é que ela pontua aqui como 7 povos de missão. Era um conjunto de aldeamentos, de missões jesuíticas, onde os jesuítas iam morar, esses padres moravam com os indígenas, catequizavam esses indígenas e construíam comunidades com esses indígenas, tá? Essas comunidades tinham escolas, tinham igrejas e esses índios trabalhavam junto com os jesuítas. Mas por que não era considerado escravidão nesse contexto, tá? Porque esses indígenas trabalhavam junto com os jesuítas em sua subsistência. Os conflitos foram constantes, como vocês perceberam ali, principalmente quando estava ligado à terra, quando essas missões foram obrigadas a sair da região. Isso vai acontecer mais ou menos por volta de 1750, quando o Portugal vai assinar o Tratado de Madrid. Nós vamos falar disso lá na frente. O Tratado de Madrid foi um tratado durante o período de expansão territorial brasileira que dizia o seguinte, que a terra pertencia àquele que a ocupa. Só que a região das missões, ela ficava na divisa de territórios que pertenciam a Portugal e territórios que pertenciam à Espanha. Então, essa região vai passar por vários conflitos de disputa entre esses dois territórios. Apesar de que tanto a Espanha quanto Portugal permaneciam católicas, aqui nós vamos viver um outro movimento. Nós estamos em 1750, falando da história jesuítica, tá? Esse momento é o mesmo momento que a Europa vai viver o movimento iluminista. E o Marquês de Pombal, que é o responsável pela expulsão dos jesuítas do Brasil, o Marquês de Pombal é considerado pela história um déspota esclarecido. O que era um déspota esclarecido? Era um líder político, no caso ele era um nobre, trabalhava a serviço da coroa portuguesa, que passa a utilizar em suas práticas políticas características iluministas. Então, o iluminismo, ele defendia a liberdade religiosa. Então, aqui, o Marquês de Pombal, ele resolve dois problemas, né? Ele acaba ali com os conflitos naquela região, entre os colonos e a igreja, né? E ele começa a abrir espaço para novas denominações religiosas, dando liberdade religiosa ali àquela povo. Só que aí a gente precisa lembrar que já tínhamos mais de 200 anos desse processo de colonização, né? Então, o Brasil, ele permanece católico oficialmente desde o seu processo de colonização, quando chegam aqui os primeiros jesuítas, né, na terceira década do século XVI, até 1891. O Brasil só deixa de ser oficialmente católico na primeira Constituição Republicana em 1891. Porque a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição Monarca, aprovada em 1824. E essa Constituição, ela definia o Brasil como um país católico, ok? Então, a influência do catolicismo na formação do Brasil, ela é imensa. Tanto é que a República, em seus primeiros anos, ela vai viver uma resistência muito grande a essa separação da Igreja do Estado. E o Brasil vai viver duas revoltas messiânicas que vocês estudaram no 9º ano. Vocês estudaram ano passado, que foi a Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado. Não sei se vocês lembram, mas vocês estudaram no 9º ano, né? Por que o Brasil vai viver isso? Porque foram anos, séculos e séculos e séculos de uma força religiosa católica muito grande, que fez com que o Brasil fosse, né? Me parece que ainda é o maior país católico do mundo. Eu até comentei isso com vocês, que existe uma perspectiva de uma virada nisso, né? Que o Brasil, a partir de 2025, vai ter metade protestante, metade católico, né? O que vai ser aí uma reviravolta na nossa história, que o Brasil foi durante muito tempo o maior país católico
do mundo. Voltando agora, nós vamos falar um pouquinho do Padre José de Anchieta, tá? O Padre José de Anchieta, como eu disse para vocês, é um dos maiores representantes do movimento jesuíta na história do Brasil. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Está aparecendo? E ele tem... Agora foi. Isso. Ele tem a história dele diretamente ligada à história do nosso estado. O Brasil só tem 3 santos oficiais, né? E um deles é um santo que não é brasileiro, mas passou a boa parte da sua vida aqui, que é o Padre José de Anchieta. A sua beatificação não tem muito tempo. Eu preciso lembrar de outra coisa para vocês. Na literatura, vocês vão estudar muito sobre os 2 jesuítas, tanto José de Anchieta quanto Manuel da Nóbrega, tá? Então, tem a questão ligada à literatura também. Vou passar aqui rapidinho, são 5 minutos só. Anchieta era muito jovem, com 19 anos, quando desembarca em Salvador. Desembarca no mês de julho e no mês de novembro já estava em viagem para São Vicente. E por que ele veio para cá? Ele tinha a questão da saúde dele, né? E na época se achava que onde o clima fosse semelhante ao clima da sua origem, ali era bom para você recuperar a saúde. Ele é espanhol, das Ilhas Canárias, mas além disso, e aí para mim é o mais forte, porque ele se tornou um grande missionário, no noviciado, lá em Coimbra, foi certamente ouvindo as cartas de Xavier, do próprio Nóbrega, e isso foi ativando nele esse desejo muito grande de ser missionário. Quando ele chegou aqui no Planalto de Piratininga, não é? Em 1554, para com os outros 12 jesuítas, portanto 13 no início, a mando do padre A internet travou para mim, travou para vocês? Esse colégio de São Paulo de Piratininga. Eu só estou ouvindo. Só estou ouvindo. Tá aparecendo a imagem. 14 passos de comprimento por 10 largos. Como a gente costuma falar, ele era capela, ele era refeitório, era dormitório, era sala de aula, era um espaço de estudo, tudo. Mas o carisma de Anchieta era tão grande que as famílias indígenas e as famílias brancas começam a morar, construir casas em volta por causa dele. O branco vai vê-lo como um grande líder, não um líder militar, não um líder que se impõe pela violência nem pela força, mas porque ele é um homem de consensos. E para o indígena, que tem uma visão diferente do mundo, ele é o grande pajé. Ele é aquilo que mais ninguém consegue ser. Porque ele é o pai, ele é o amigo, e ele é aquele homem que consegue realizar prodígios, que nem os seus pajés mais famosos conseguem. Por outro lado, ele aprende a usar as ervas brasileiras, ele aprende a fazer tipóia é um nome indígena, ele aprende também o tratamento com argila. Então, o Anchieta, ele vem com a sua medicina europeia, mas ele aprende a medicina indígena, né? Então ele é um homem que vem para cá com muita sabedoria, mas ele quer aprender exatamente para poder integrar. Outro capítulo importante da vida de Anchieta é que ele foi refém nas negociações entre autoridades portuguesas luso-brasileiras e indígenas tamoios. Isso aí é Nova Almeida, tá? Serra. Então, ele é um diplomata, participou dessas negociações de alguma forma, também um benfeitor, porque
porque a unidade do Brasil deve muito a José de Anchieta. Ele é um homem diferente, né? Ele é um homem abstraindo a parte como santo, bastava ser aquilo que ele já era enquanto ser humano para ser uma criatura excepcional. Anchieta faleceu na cidade que recebeu o nome dele. E lá, então, há um centro de peregrinação, de devoção. A juventude certamente deve se espelhar no que foi José de Anchieta, tão jovem, entregando a sua vida e o seu futuro a serviço do próximo, veio de um continente para outro e aqui deixou a sua história. Sempre José de Anchieta tem sido a nossa inspiração. Eles mergulharam em tantos povos, se misturaram a tanta gente e descobriram que ali já estava o Criador, Pai de toda a raça. Eu queria entender por que a internet aqui, quando não tem ninguém, ela fica ruim, quando tá cheio de gente usando a internet, ela fica melhor. É estranho isso. Eu tô sozinha aqui e a internet já está começando a falhar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu passei esse videozinho que fala, na verdade ele é um trecho, né, de um documentário que fala do processo de catequização dele, da cidade de Anchieta e de todas as construções dele aqui. Por que ele foi visto pelo povo que por último viveu com ele como um homem acima até dos pajés? Porque ele foi responsável pelas grandes construções jesuítas no Espírito Santo, né? E existia uma aproximação muito grande desse povo, que permitiu com que ele dominasse mesmo, né? A verdade é essa, eu não posso romantizar demais. Ele usa uma pedagogia, ele usa uma técnica diferente do que era habitual naquela época, quando ele resolve se aproximar do indígena e aprender e trocar experiência com ele. Como ele conseguia, ele era muito próximo e tinha uma moral muito grande, uma força muito grande na Igreja Católica na época, ele vai conseguir construir grandes obras aqui. O nosso palácio, o Palácio do Governo do Estado, ganha o nome dele, o Palácio Anchieta, onde tem muitas heranças do período que ele viveu aqui. Então, ali durante a gravação, passa 3 lugares do Espírito Santo. Apesar de que vocês viram que ele chega aqui aos 19 anos, ele vive em Salvador, depois ele vai para São Paulo, onde ele constrói a primeira escola jesuíta do Brasil, e depois ele vem para o Espírito Santo. Mas aqui ele deixa 3 grandes construções, né? Que é o Palácio de Anchieta, que aparece, a parte de dentro dele aparece durante a entrevista do historiador, do paróquio ali, a Igreja dos Reis Magos, que fica na Serra, aqui em Nova Almeida, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, ela acabou de ser reformada, ela é muito bonita. Eu morei em Nova Almeida, fiz minha primeira comunhão lá. Quando eu era criança, minha família toda era católica. Eu fiz minha primeira comunhão lá na Igreja dos Reis Magos. E a última igreja que ele fez, que é o templo hoje, que é a referência dele enquanto santo, né, que é a Igreja de Anchieta, de onde saem os passos de Anchieta, né? Então, a base educacional do nosso estado também, o primeiro colégio, tudo está em torno da história deste homem. O palácio, hoje, onde é o palácio, era a escola jesuíta, era onde os jesuítas viviam, ali na beira-mar, no centro de Vitória, tá? Nós vamos encerrar nosso conteúdo aqui, né? Vocês, semana que vem, já vão estudar para a prova, mas já podem articular aqui a leitura do capítulo e dar início às atividades, depois eu registro lá no Alunos Book. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Sextou, então, 15 para meio-dia. Bom final de semana para vocês, tá bom? Descansem. Beijinho.